Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 183. 5 perguntas encaminhadas por vocês que eu vou responder aqui de forma rápida devido ao tempo, né? A gente não tem muito tempo aqui, tá certo? Então, mas são 5 perguntas bem interessantes. Se vocês puderem ficar até o final, vale a pena essa sessão, ok? Primeira pergunta, encaminhado pela Regina, ela é de Salvador, né? Ela me pergunta como é a forma correta de armazenar a água da chuva para no cultivo das plantas, né? Cultivo de plantas que ela tem, tá? Bom, Regina, armazenar eu acho que você pode de recipiente, né? Pode ser balde, pode ser tambor, né? Pode ser caixa d'água. Mas uma coisa a gente sempre comenta aqui, né? A gente tem o problema da dengue e procriação de outros mosquitos, né? Então é sempre interessante você armazenar essa água e vedar esse material, essa água, né? Então, no caso do tambor, depois que você encher o tambor, fechar bem, né? Lacrar bem o tambor. E no caso de caixas, por exemplo, que não tenha tampa, você pode utilizar para essa finalidade, você deveria cobrir, tá? Principalmente aí a gente recomenda, né, aquele telado preto, tá? O de 50%, o mais conhecido aí 60, 70%, tá? Assim você impede de que haja, digamos assim, a procriação desses insetos, tá certo? Que é interessante, né? E principalmente para evitar problema aí de dengue, essas outros problemas aí sanitários, tá certo? Obrigado pela pergunta. A segunda pergunta é encaminhada pela Ângela, ela é do Rio Grande do Sul, tá? E ela me pergunta como que seria a aplicação do cal nas plantas, né? Olha, quando você fala cal pra gente, tá? Eu posso interpretar de várias, como vários produtos, né? Pode ser até cal virgem, que não é interessante você aplicar, principalmente, tá? Aliás, nem o calcário, né? Aplicar nas plantas assim, enquanto a planta estiver no vaso, tá certo? Bom, eu vou entender como se fosse esse cal que você está dizendo, o calcário, tá certo? Bom, o calcário, na verdade, eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, tá? Se você puder assistir, seria bem interessante. Eu vou deixar algumas aqui no izinho. O calcário, tá? É um produto que realmente a gente usa, tá? No solo, tá? Inclusive em alguns tipos de substrato também é utilizado. Só que ela tem que ser, digamos assim, misturado, tá? Com tempo de antecedência para que ela possa ser usado juntamente com as plantas. Se você mistura o calcário, tá, juntamente com a planta, tá, você pode danificar as raízes e pode ocasionar até mesmo a morte das plantas, tá certo? Então, não é uma coisa que você possa aplicar assim com as plantas já no vaso em crescimento, tá? O ideal seria utilizar o calcário, no caso, dependendo dos aspectos físicos, principalmente do calcário, com 30, 60 dias, 70 dias, tá? Antes de você utilizar substrato, tá certo? Então não é tão simples assim, ok? Se você puder assistir esses vídeos, tá certo? Eu tenho certeza que possa te ajudar, ok?
Obrigado pela pergunta. Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Há pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Terceira pergunta encaminhada pelo Rogério, pela Cíntia, né? Ela me pergunta se as samambaias também tem que ser plantada em vasos transparentes. Eu postei um vídeo recentemente sobre o vaso transparente. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. Eu acho que vai ajudar bastante, tá certo? Bom, no caso das orquídeas, né, principalmente as que eu trabalhei, tá? Eu trabalhei mais de praticamente 30 anos com orquídeas do gênero Cattleya, Phalaenopsis e Oncidium, tá certo? E essas plantas, elas nas raízes, elas se encontram, por exemplo, tá? Partículas que a gente conhece como clorofilas, tá? Que ajudam na fotossíntese, tá certo? Então, se essas raízes, de alguma forma, conseguir a iluminação, essas raízes vão estar ajudando a fotossíntese, na fotossíntese das plantas, tá certo? No caso das plênios samambaias, tá? Eu não vi nenhum trabalho com relação a isso, ok? Então, é difícil aqui eu afirmar, porque, sinceramente, eu nunca vi nenhum trabalho com relação a isso, tá certo? E tanto é que os produtores dessas espécies, né, utilizam vaso escuro, tá certo? Ok? Então, vou ficar devendo essa informação, tá certo? Obrigado pela pergunta. Pelo Felipe, ele é do Pará, tá? Ele me pergunta por quanto tempo ele consegue armazenar sementes, no geral, dentro da geladeira. Bom, obrigado, Felipe, pela pergunta, tá? É uma pergunta comum também aqui, tá? Você deve ter assistido o meu vídeo que eu falo sobre isso, né? Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se vocês puderem assistir também, ajudar bastante o canal também, tá certo? Vai depender muito da espécie, mas principalmente da qualidade das sementes, tá certo? Se as sementes forem sementes viáveis e novas, né, você vai conseguir armazenar mais longo, mas isso vai depender muito de espécie para espécie, tá certo? Então eu comento em algumas ocasiões aqui, tá, sobre, por exemplo, a semente de palmeiras. Semente de palmeiras, infelizmente, elas não têm, digamos assim, uma longevidade, né, do embrião, tá? Então, o embrião acaba morrendo, digamos assim, com um curto espaço de tempo. Se formos comparar com, por exemplo, semente de cactáceas e outros mais, tá certo? Mas eu fiz alguns trabalhos, né, e até, na verdade, não é nem publicado, mas a gente conseguiu manter, por exemplo, sementes de alface, tá? Por 3 4 anos, né, nessas condições, tá certo? Se você puder assistir esses vídeos, eu vou deixar aqui, seria bem interessante, tá certo? Obrigado pela pergunta. Quinta pergunta encaminhado pela Fabiana e também pela Fernanda, tá? As duas são de São Paulo, interior de São Paulo, e elas me perguntam desde quando, né, eu leciono, desde quando eu sou professor, né? Olha, já faz um bom tempo, né? Quando eu estudava agronomia, eu já dava aula de japonês, né? Tá? Então, bom, enfim, depois, como professor do curso de agronomia, né? Eu já tenho basicamente 33 anos, tá? Como professor, tá? Então é muito tempo, são muitos alunos que eu ajudei, né, a formar. Orientei mestrandos, doutorandos, vários trabalhos de conclusão de curso. Eu tenho, assim, boas recordações com relação a isso, tá? O professor nunca vai ficar rico, né? Mas é muito gratificante a gente
passar, né, os ensinamentos que a gente tem tá para frente. Isso é muito bacana, tá certo? Obrigado pela pergunta. Bom, vocês viram 5 perguntas bem interessantes, né? Algumas técnicas que a gente acaba respondendo aqui de forma rápida, né? Tá? Cada pergunta que a gente recebe, praticamente tem 2, 3, 4, 5, 6 vídeos, tá certo? E normalmente a gente deixa aqui no izinho, né? Se vocês puderem assistir, seria muito interessante, ok? E se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Não sei por que a gente está perdendo inscritos, né? Em vez de ganhar, a gente está perdendo inscrito. Então, a gente conta com você. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.